Telesur está fazendo uma excelente cobertura, é isso aí, perfeito, né? O pessoal recomendou aqui também a TV BRICS, né? TV BRICS também recomendamos, é importante. O Sérgio Freire, que se tornou membro já também, ó, lá de Belém, falando conosco aqui, ó. Ó, Sérgio Freire aqui, ó, botando aquele comentário exclusivo para membros, né? O membro tem um comentário de graça, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu pedir então para quem era membro se tornar de novo, assim como o Alcides aqui, né? E apoio incondicional à soberania das nações sul-americanas e do sul global e do mundo inteiro, né, Maria Cristina? Isso aqui foi um ponto importante, ó. Deixa eu, antes da matéria da Telesur, já adiantar, né? Algumas coisas que aconteceram ali, e eu quero adiantar uma questão importante aqui, pessoal. Não vamos adotar o discurso derrotista de que a ONU não serve para nada, que o Conselho de Segurança da ONU não serve para nada, porque esse é o discurso que o imperialismo estadunidense quer que a gente adote, tá, pessoal? Porque é o discurso que favorece eles. É o discurso, se a gente fizer esse discurso, o que nós estamos reflexamente concordando? Que vale a força bruta, que vale a política externa estadunidense, que é a política do Big Stick, que é a política da força bruta. O nosso discurso é outro discurso, gente. É o discurso do multilateralismo, dos organismos internacionais fortalecidos e do Conselho de Segurança da ONU. Sim, sim. Sabe por que eu estou dizendo isso, pessoal? O Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos ficaram completamente isolados. Completamente isolados. Deixa eu tirei uma foto. A Rede Globo fez uma reportagem e vejam que nem a Rede Globo consegue escapar de algumas coisas que são muito óbvias. Presentes no Conselho de Segurança da ONU hoje, pessoal, além dos membros permanentes, nós tínhamos mais uma dezena de membros que pediram para ir ao Conselho de Segurança. E aí, quando eu vi quem eram os membros, tinha Brasil, tinha Uganda, tinha Espanha, África do Sul, o Irã, México, Nicarágua, Colômbia, Cuba, Panamá, Chile, Paraguai. Quando eu vi esses membros, eu pensei, Panamá, Paraguai, Argentina, foram todos lá para serem sabujos dos Estados Unidos. Só que aí, pesquisando a informação, olhando essa reportagem que a gente assiste a seguir, vendo na Telesur e o próprio Jornal Nacional da Globo, o Jornal Nacional da Globo não conseguiu omitir esse dado. Sabe quem ficou do lado dos Estados Unidos, gente, no Conselho de Segurança da ONU? Só a Argentina e Trinidad e Tobago. Só. Até o Paraguai, que é um vassalo, até o Panamá, que é um grande vassalo do imperialismo estadunidense, com governos títeres, até o Paraguai e o Panamá condenaram a ação estadunidense. Então não vamos adotar esse discurso derrotista de que o Conselho de Segurança da ONU não serve para nada, a ONU não existe. Não, eu repudio esse discurso, porque esse discurso leva à força bruta estadunidense. Esse discurso leva a que a gente reconheça que só uma bomba atômica nos salva. E não é isso aí, pessoal. Não é só a bomba atômica que nos salva. O que nos salva é povo organizado e povo educado e consciente. E a Venezuela está mostrando isso. A Venezuela vai mostrar isso para nós. Cuba sempre mostrou isso para nós. A bomba atômica pode até ser importante, mas ela não é o fator que define. A bomba atômica não é o fator definitivo de segurança nacional e de soberania. É possível ter soberania sem bomba atômica. E se a gente adotar o discurso fatalista de que o direito internacional não presta para nada, que os órgãos multilaterais não servem para nada, nós estamos dando razão. Nós estamos dando razão para o belicismo estadunidense imperialista. Então, aqui,
Os Estados Unidos ficaram isolados no Conselho de Segurança hoje, com uma narrativa totalmente falsa, uma narrativa totalmente mentirosa e que foi desmascarada. Foi desmascarada, que nós vamos assistir agora aqui na excelente reportagem da TV Brasil. Vamos junto aqui, ó. O embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmou hoje, durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a situação na Venezuela, que não se pode admitir o uso da força ou a derrubada ilegal de um governo em função da exploração de recursos naturais ou econômicos. Segundo a ONU, o uso da força contra a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado não podem ser aceitos. A organização também disse que o direito internacional já tem instrumentos para tratar o tráfico ilícito de drogas e as disputas sobre recursos naturais. E nesse que foi o primeiro bombardeio da história contra um país da América do Sul, o representante dos Estados Unidos chegou a admitir a importância do petróleo para a ação do presidente Donald Trump, afirmando que o país não pode continuar tendo as maiores reservas de energia do mundo sob controle de adversários. Em declaração lida pela chefe de assuntos políticos da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse estar muito preocupado com o potencial impacto na região e com o precedente que isso pode criar para a forma como as relações entre os estados são conduzidas. Guterres também afirmou na carta que estava preocupado com o fato de a operação para sequestrar Maduro não ter respeitado as normas do direito internacional e que a ONU está pronta para apoiar os esforços para ajudar os venezuelanos a encontrar um caminho pacífico para o futuro. A Colômbia, que fez o pedido para a reunião e teve apoio da China e da Rússia, condenou a operação classificada de uma clara violação da soberania, independência política e integridade territorial da Venezuela. Não há justificativa alguma, sob quaisquer circunstâncias, para o uso unilateral da força para cometer um ato de agressão, disse a embaixadora do país. Em seguida, o representante da Rússia disse que Washington sequestrou o presidente eleito da Venezuela e exigiu sua libertação imediata. O embaixador russo também afirmou que os Estados Unidos cometeram crimes que violam o direito internacional. Não há e não pode haver justificativa para os crimes cinicamente perpetuados pelos Estados Unidos contra Caracas, disse. O representante da China disse que Pequim ficou profundamente chocada com o que descreveu como um comportamento abusivo dos Estados Unidos. A China também disse que apoia a ONU, os países da região e todas as organizações que contribuem para promover o diálogo e reduzir a tensão. Apelamos aos Estados Unidos para que garantam a segurança pessoal do presidente Maduro e de sua esposa e os libertem imediatamente, disse o representante chinês. A França, apesar de contestar a legitimidade do poder de Maduro, disse que os Estados Unidos violaram a Carta da ONU. O Reino Unido também disse que a reivindicação de Maduro ao poder foi fraudulenta, mas que o país quer ver uma transição segura e pacífica para um governo legítimo na Venezuela, que respeite a vontade do povo venezuelano. O embaixador dos Estados Unidos... França e Reino Unido, gente, membros permanentes, aliados incondicionais dos Estados Unidos e do imperialismo, repudiaram a ação estadunidense hoje no Conselho de Segurança. Agora, aqui eu quero chamar a atenção, ó, pessoal. Agora vem a parte do representante estadunidense, do embaixador estadunidense, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a gente detectar quando que o jornalismo é bem feito, quando a cobertura é bem feita e não é. Olhem, prestem atenção que todas as afirmações do representante estadunidense, a jornalista que fez a matéria vai dizer que são sem prova e sem contexto com a realidade, ou seja, excelente jornalismo, produzindo um excelente jornalismo a TV Brasil. Prestem atenção nesse detalhe. Na ONU alegou sem provas que a operação foi uma ação policial, com acusações criminais sobre narcotráfico. Organizações internacionais, no entanto, como a Crisis Group, dizem que a acusação não procede e que Maduro é acusado de chefiar o chamado Cartel de los Soles, mas que esse grupo sequer existe. O embaixador estadunidense na ONU disse também que não há guerra contra a Venezuela ou seu povo
e que não estão ocupando o país. E reiterou novamente, sem apresentar provas, que Nicolás Maduro é um narcotraficante. No discurso, o representante do país chegou a admitir a importância do petróleo para a tomada da decisão, afirmando que o país não pode continuar tendo as maiores reservas de energia do mundo sob o controle de adversários. Já o enviado da Eles escancararam, o Trump escancarou naquela coletiva sórdida e grotesca, o imperadorzinho decadente Donald Trump escancarou naquela coletiva que é por causa do petróleo, que eles querem coordenar as riquezas venezuelanas, e o embaixador estadunidense hoje no Conselho de Segurança da ONU, perante toda a comunidade internacional, reafirmou essa barbaridade, escancarando quem são os imperialistas, escancarando. Venezuela afirmou que as normas internacionais estão em risco, que Maduro nega qualquer envolvimento criminoso e que a operação foi um ataque armado ilegítimo, sem qualquer justificativa legal. Disse ainda que as instituições venezuelanas estão funcionando normalmente, que a ordem constitucional foi preservada e que o Estado venezuelano segue exercendo controle efetivo sobre todo o território. Os fins não justificam os meios na Venezuela. A frase é do embaixador do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que reiterou a posição do Brasil em nota emitida pelo presidente Lula no sábado. E a gente fala. A posição do Brasil está sendo muito elogiada por muita gente. Claro que tem sempre aquela turma, né, do faltou o Lula botar o Trump e os Estados Unidos na nota, sabe, pessoal? Mas assim, eu vi quadros que nem são tão quadros, nem tanto à esquerda, que elogiaram, dizendo que as posições mais firmes hoje lá no Conselho de Segurança foram da Rússia, da China e do Brasil. Tá, pessoal? Vamos prestar muita atenção nisso. Ao vivo agora para saber mais detalhes com a Manuela Castro. Manu, boa noite para você. Olá, Porta Nova. Boa noite para você, para a Yara e para todo mundo que acompanha o Repórter Brasil. Porta Nova, quem falou em nome do Brasil na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi o embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi. Ele explicou em seu discurso a posição brasileira, que é de condenar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, explicando que não é possível aceitar esse argumento de que os fins justificam os meios. Danesi afirmou que esse raciocínio, abre aspas, carece de legitimidade e abre a possibilidade de conceder aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, correto ou incorreto e até mesmo de ignorar as soberanias nacionais, impondo decisões aos mais fracos. Fecha aspas. O embaixador também explicou que o Brasil rejeita categoricamente e com a maior firmeza a intervenção armada em território venezuelano e que os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Inclusive, esse termo, inaceitável, foi o mesmo utilizado pelo presidente Lula em uma nota que ele assinou e publicou nas redes sociais no sábado, no dia dos ataques dos Estados Unidos na Venezuela. Vamos ver agora um trecho do discurso do embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi. O Brasil rejeita de maneira categórica e com a maior firmeza a intervenção armada em território venezuelano em flagrante violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos constituem uma gravíssima afronta à soberania da Venezuela e estabelecem um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. As intervenções armadas do passado tiveram consequências profundamente negativas e duradouras. Ao contrário da liberdade e da democracia, essas intervenções produziram regimes autoritários, graves violações dos direitos humanos, deixando como saldo lamentável milhares de mortos, presos políticos, torturados e pessoas desaparecidas, cujos familiares ainda hoje buscam seus entes queridos, além de justiça e reparação. Pela primeira vez na América do Sul, ocorreu um fato profundamente alarmante.
uma agressão armada externa com deslocamento de tropas e bombardeios em um país vizinho direto do Brasil, com o qual compartilhamos mais de 2.000 quilômetros de fronteira. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, ofereceu cooperação com os Estados Unidos em uma agenda focada no desenvolvimento compartilhado, adotando um tom conciliatório pela primeira vez desde que as forças norte-americanas sequestraram o presidente Nicolás Maduro. Essa matéria aqui está um pouco atrasada, tá? Porque esse tom conciliatório que a Delcy Rodrigues adotou foi ontem. Tá? Hoje o discurso já foi completamente diferente quando ela assume ali efetivamente, né, na Assembleia, o discurso dela na Assembleia. Inclusive, eu vou trazer esse discurso na sequência, tá, pessoal? O pessoal está botando aqui no chat drones sobre Caracas. Eu procurei rapidamente aqui, não vi nada, tá, pessoal? Entrei na Telesur, a Telesur por enquanto nada, então não vamos cair nas propagandas imperialistas, não vamos cair nas teorias de conspiração, tá, pessoal? Muito cuidado aí. Mas estamos monitorando. Se vocês acharem alguma coisa, inclusive me mandem link aqui. O pessoal lá do Pauta Voz Trabalhadora, fiquem ligados aí, estamos monitorando, né? Pessoal se tornando membro do canal aqui, ó. Deixa eu agradecer, ó. Viva os BRICS, diz a Cristina Serrato, que voltou a ser membro já. Eu quero que todo mundo volte a ser membro, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês, ó. Tá passando aqui, ó. R$ 1,99, tu te torna membro do canal aqui. Isso aqui é importantíssimo para nós, ó. O Amaro Sérgio se tornou membro, a Maristela Fantin, o Eric Sabá, o Celso deixou um pingo aqui, ó. Salve comandante Pitilo. Pitilo não veio, vai vir na sexta, provavelmente. O Alcides está aqui conosco, ó, o Celso deixando o comentário exclusivo para membros, né? O Sérgio Freitas também. A Célia Fernandes se tornando membro do canal, importantíssimo. A Cross Cruz aqui, ó. Cross Cruz se tornou membro e deu uma assinatura de presente aqui. Então, quero muito agradecer a esses camaradas aí por nos ajudarem aí, né? Por nos ajudarem bastante.